Então, esse é o Raymond. Ele vai contar a experiência de vida, a trajetória dele, americano, ele é americano. O Yuri que vai falar sobre a Lei de Libras, as lutas que a FENES enfrentou. O Áureo também vai falar um pouco sobre a TV Ines, sobre as conquistas da TV Ines aqui no Brasil. Muito obrigada e tomara que vocês gostem. Muito conhecimento para vocês. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu vim dos Estados Unidos para cá, é uma distância considerável, né? Vim parar aqui no Brasil. Então, são mais ou menos 17 horas de voo, né? Mesmo sendo num voo direto. Né? Parece um filme de faroeste. Cheguei bem, estou há 2 semanas, já descansei um pouco. Estou adorando o Rio de Janeiro, a cidade é muito maravilhosa, o Rio é lindo. Eu tenho vontade de ficar aqui. Tomara, né? Tomara que eu consiga ficar. O meu sinal é esse aqui. Me chamam de Ray. Já morei em vários estados nos Estados Unidos, em lugares diferentes. Estudei em escolas de ouvintes, estudei em escolas que tinham intérpretes, que tinham língua de sinais, estudei em escola de surdos também. Já estive visitando vários lugares, né? Adquiri as experiências e constituí essa pessoa que está aqui hoje. Trabalhei em várias áreas também, fui mudando de áreas, já fui professor de criança, trabalhei um pouco com a psicologia, no serviço social, né, prestando auxílios. Também trabalhei em hospitais, trabalhei em farmácias, explicando para os surdos, né, como é que se davam as coisas, até que fundei uma empresa privada, fui diretor dessa empresa, né, no cronograma da empresa eu era o diretor, uma empresa particular. Né? Eu era o responsável por essa empresa, onde tinha alguns setores e departamentos diferentes. E isso foi em São Francisco, oeste dos Estados Unidos. E essa empresa lembra um pouco a FENES aqui no Brasil. A empresa lá se chamava Decara. E eu gostaria de falar de 3 pontos sobre a ADA, Agência de Deficiência, né, que trabalha com surdos, cegos e outras deficiências em geral. A ADEADA foi fundada em 1990, e não tinha, e várias portas foram abertas para pessoas com deficiências, né? Tanto autistas como cadeirantes, cegos, surdos, né? E foi um surdo que começou esse trabalho lá. E o meu trabalho lá era focado na pessoa surda. E ela tinha 3 pontos. Nós vamos tratar de 3 pontos aqui. O primeiro, a ADA ela tinha o objetivo, né, de inserir o surdo no mercado de trabalho, né? E os surdos diziam, e essas empresas quando diziam que não queriam um surdo lá trabalhando, nós íamos lá para orientar, para treinar essas pessoas, orientar as empresas para receber surdos dentro do trabalho, capacitar os profissionais para receber os surdos no trabalho. Né? Capacitávamos também os surdos, adaptávamos o ambiente. Vocês estão entendendo? Está claro? Essa é a primeira. Eles eram obrigados a cumprir a lei, as empresas tinham que cumprir a lei, né, de ter pelo menos 15 surdos.
né, não poderiam ter menos ou mais, né, poderia ter mais de 5, né, era de 5 até 15. Isso era uma lei governamental. A segunda, prestava auxílios a deficientes e surdos na prisão, né, também era uma característica da ADA, e prestar esse tipo de assistência na prisão, era um serviço obrigatório. Né, o surdo que estava preso, que não tinha comunicação, a ADA prestava esse serviço. Um terceiro ponto era para trabalhar com o lazer das pessoas com deficiências, né? Isso englobava teatro e outros espaços públicos para que essas pessoas pudessem ter acesso fácil, né? Auditórios, exposições, teatro, alguma coisa relacionada à praia, cursos, natação, os vários espaços da sociedade. Também dentro de museus, em exposições, era possível, né, que os surdos pudessem estar participando desses lugares. O quarto ponto era a comunicação, através da internet, através do viável e das tecnologias disponibilizadas. O telefone, para quê? Né, chamava, isso tudo era pago pelo governo, o governo que financiava. O viável aqui no Brasil somos nós que pagamos, lá não, lá era o governo que pagava, né, e o surdo tinha esse serviço de graça. Tudo isso era voltado para a pessoa surda lá. E qualquer atendimento que o surdo queria fazer, não existia limite. Ele poderia ligar para o médico através de videoconferência, ou então optando pelo uso da legenda em casos de surdos oralizados, se quisesse marcar um cinema, um teatro, né? E é obrigatório que tenha a legenda. Essas três coisas estão englobadas lá naquele primeiro ponto que eu já trouxe. E o segundo era o quê? Divulgar a informação, propagar o desenvolvimento dessa informação. Isso também é um programa da ADA. Os surdos, que eles pudessem ter acesso e que eles não tivessem impedimento nesses espaços da sociedade. Se eles quisessem entrar na faculdade, né, obrigatoriamente esses surdos poderiam entrar no mestrado, no doutorado, ter um atendimento médico, odontológico, ter assistência jurídica. E os Estados Unidos, os surdos poderiam ser formados em qualquer profissão. Ele está apto para o mercado de trabalho, né, ter a chefia de alguma empresa e assim pudessem ser inseridos. Tem surdos lá que são formados em medicina, né, e que podem abrir empresa, e que já abriram empresas particulares. Surdos arquitetos. Físico, que trabalha com engenharia da computação, dentista, eletricista, engenharia elétrica. Já falei. Também engenharia da computação. O uso de iPhones, né, dentro da comunidade é muito grande. Os surdos, é possível que os surdos possam abrir uma empresa e que eles consigam estar iguais dentro da sociedade, né? E isso em vários lugares do país. É possível que surdos se tornem CEO e que tenham cargos maiores dentro das empresas. Isso tem lá nos Estados Unidos, isso já está acontecendo. Também tem surdos que trabalham na polícia em alguns lugares, surdos que são bombeiros, surdos que trabalham lá dirigindo o caminhão do bombeiro, como surdos socorristas, que fazem um trabalho de bombeiros de uma forma geral, surdos que estão se desenvolvendo na sociedade. Não tem essa coisa, de surdo não dá, ele não pode ser advogado, não tem advogado. Se ele quiser, se ele tem um objetivo, né, e quer se formar, ele pode também, através da ADA, ingressar numa universidade, porque o governo também paga isso, e eles podem escolher o que eles quiserem, a profissão que eles quiserem, né, através da aptidão.
E é só fazer uma videoconferência e eles podem ter esse auxílio. Se quiserem, né, namorar, comprar aliança de noivado, quiserem casar, tem um intérprete também. O intérprete, nesse caso, ele precisa ser neutro e fazer o trabalho dele, é um trabalho neutro. Os surdos, né, nas empresas, eles já foram divulgados, tanto no ramo de alimentação, cafés, roupas, vestuários, e você tem vários surdos que já estão em cargos de chefia. A ADA, ela fez com que o desenvolvimento da pessoa com deficiência e também aumentou também o número de profissionais intérpretes inseridos dentro do mercado de trabalho. A demanda também do trabalho dos intérpretes aumentou consideravelmente a partir da inclusão do surdo nesses espaços. Não tem pouco intérprete porque tem muita demanda, então isso aumentou muito. Algo que é semelhante ao viável aqui no Brasil, também tem poucos intérpretes trabalhando e a gente precisa ter mais intérpretes aqui. Os hospitais, médicos, que faltam um intérprete, que não tem. E precisa, né, que eles reconhecem a importância de ter esse profissional trabalhando junto com eles. Os surdos não querem estar escrevendo para se comunicar com o médico, eles preferem ter o profissional junto com eles para ter um entendimento claro. Na televisão, toda a programação tem legenda, isso já está pronta para que eles possam ler e se sentir confortável com o que estão vendo. Das mais variadas programações, né? Aquele óculos de realidade aumentada também tem legenda. E os surdos ficam lá, confortáveis, no óculos, usando o óculos de realidade aumentado, tendo acesso e várias outras coisas. No teatro, os surdos lá gostam muito de teatro, e é um direito do surdo, assim como os ouvintes frequentam esses espaços. No teatro existe a legenda, um telão com legenda, onde o surdo ele pode ter acesso ao que está sendo passado no teatro. Na justiça, nos tribunais de justiça, tem 2 intérpretes, um ouvinte e um tradutor surdo, obrigatoriamente. E os 2 estão trabalhando em comum acordo, né? É uma equipe que está trabalhando junto. E, às vezes, o surdo vem fazendo gesto, tem uma dificuldade maior, o intérprete e o tradutor surdo trocam, né? Pode ter, para que não fique um ruído na comunicação, então esse trabalho é em conjunto, um surdo e um tradutor surdo e um intérprete. Surdos e ouvintes lá são bem unidos, são muito unidos aqui, né? Não, é 100%? Mais ou menos, né? Algumas coisas ainda são falhas, né? A gente precisa consertar e a gente tem uns pontos a rever. Por relação às empresas, por exemplo, eles costumam não querer pagar os intérpretes e eles acham melhor falar, olha, eu não quero pagar um intérprete porque é muito caro. É muito burocrática a contratação desse profissional. Então, uma outra pessoa pode me ajudar aqui escrevendo a informação para o surdo. Olha, não dá para escrever, né? Porque o surdo acaba perdendo isso. Então, a gente tem esses altos e baixos dentro das empresas. As empresas não querem contratar esse profissional. E aí, a gente aciona a justiça e você tem uma série de surdos processando já as empresas. E essas respostas, normalmente, judiciais demoram de 6 meses a 1 ano, que é algo muito difícil e gera um cansaço pela espera, né? Alguns surdos desistem do processo, outros continuam, isso depende muito. A equipe de advogados, né, lá da DA, ela opera em vários estados dos Estados Unidos, não são em todos, né? São em alguns estados, ainda são poucos. Né, também é uma orientação básica, né, um atendimento mais básico, e não é o suficiente ainda. Mas eles também vão junto com o surdo para estar lá lutando junto com eles, mas essa luta ainda é fraca. Os surdos entendem o que é a ADA? Os surdos entendem? Não, eles não entendem. Por conta da escrita lá, no caso, na língua inglesa ser muito difícil.
né? E aí a gente vê os surdos processando e às vezes querem processar a própria ADA e a gente fala, vocês não precisam processar, né? E aí, por conta de uma dificuldade de leitura, as escolas, os surdos conseguem estar nas escolas e não tem problema nenhum, normalmente estudam agrupados, onde a língua de sinais é divulgada amplamente entre eles, na comunidade, e a perspectiva lá é de uma educação inclusiva com intérpretes em sala de aula. Mas tem intérpretes lá, né? Tem intérpretes por quê? Porque é a ADA que gerencia isso. E acabou que essa inclusão acabou espalhando os surdos, né, e isolando eles. Isso é um problema que começou as escolas, né, os surdos foram diminuindo dentro desse contexto escolar, e aí a gente tem tentado trazer os surdos de volta para a escola. É uma luta que a gente tem feito e que a gente quer essas turmas agrupadas. Antes existia janelinha com intérprete em língua de sinais nas programações de TV, e agora eles tiraram e colocaram só a legenda. E é uma outra luta da comunidade surda de lá, que eles não querem a legenda. A ADA exige que tenha a janelinha com intérprete de Libras, mas permanece a legenda. Nos hospitais também acontece isso. O intérprete vai junto com o surdo? Não, normalmente eles fazem uma videoconferência porque é mais barato e eles dizem que ter um tradutor e intérprete lá é muito custoso. Então, às vezes, no médico, né, o atendimento se dá através de legenda, porque é mais barato. Sim, através de videoconferência é mais barato. E ter um intérprete ali, como é um valor que é cobrado por hora, é um valor muito custoso. Então, para essas empresas é mais fácil você ter lá a videoconferência, e o surdo o tempo inteiro insiste, né, dizendo que quer um intérprete, porque o contato com a língua é diferente, a explicação pode vir mais clara, a videoconferência ela ajuda, mas não é o suficiente. Às vezes não tem sinal, né, às vezes é um problema com a luz, o Wi-Fi não pega, a tela está escura, está ruim. Né, às vezes a tela some, a videoconferência cai, a ligação cai. Tem que trocar o aparelho por outro e também dá um problema. Por exemplo, às vezes está lá na conexão, a conexão cai, a conexão caiu. Quando volta, já é outro intérprete. E vai ter que contar a história toda de novo, voltar para o início do atendimento. Esses são os problemas, né? Tem uma lei que nos respalda, né? Mas parece que é uma propaganda enganosa, porque a gente precisa ter uma flexibilidade com relação a isso. Qual é o objetivo, né, dessa pessoa surda? A gente já explica isso, a gente já tem isso fundamentado, e o que significa e quais são essas falhas. Ok? Vocês entenderam? Ficou claro? Então, gente, esses são os 3 pontos importantes da ADA lá nos Estados Unidos. Ok.